Timbó. Estamos de volta já, 8 horas mais 42 minutos, e como eu anunciei, nós estamos já numa entrevista online. Já aparece aqui para você a nossa querida Márcia Pontes, ela que é especialista em trânsito, vez ou outra aparece por aqui para dar um oi para a gente. É muito bom sempre falar com você, Márcia. Muito bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, um abraço para o time e para os nossos ouvintes. Satisfação estar aqui. Continua falando com a gente do Rio Grande do Sul? Canoas, Rio Grande do Sul, Canoas. 15 minutos de Porto Alegre. Muito bem, está na Grande Porto Alegre aí, Canoas. Torcendo Márcia, para o Grêmio. opa! Olha só, Márcia, vamos conversar com você hoje sobre esse aumento no número dos acidentes nesses últimos feriados. Apesar de tudo que se fala, de toda a conscientização que se faz a respeito da questão da segurança no trânsito, infelizmente ainda muita gente perdendo a vida no trânsito, né, Márcia? Olha, Aldair, a impressão que dá é que já é notícia repetida, né? Antes do feriado, todo mundo noticia os profissionais do trânsito trabalhando, fazendo operações e para evitar acidentes, e a gente já sabe que depois do feriado vem a mesma notícia. Trânsito é comportamento. O trânsito, muitas vezes, é um gatilho, uma válvula de escape para muitas frustrações das pessoas na vida, num país em que não se entende a segurança no trânsito como uma prioridade. É tudo balela. Ah, então esse papo de novo, orientar outra vez, que coisa chata. E a gente colhe esses resultados. O problema é que é de todo mundo. Gente matando gente. Pois é, aí a gente percebe algumas questões que nunca mudam. Outro dia aqui, agora não foi nas BRs, mas foi aqui em Blumenau, não sei se você acompanhou aí, também acompanha as notícias por aqui, mas um motorista embriagado fez uma ultrapassagem, acabou envolvendo um monte de gente no acidente, enfim, e essa receita que a gente sabe que não funciona, que é o álcool, é a direção, que infelizmente ainda continua matando gente, né, Márcia? Olha só, o cara com a esposa, com filhos pequenos que se machucaram, ele mesmo admitiu que tinha ingerido bebida alcoólica, que estava fazendo algumas ultrapassagens porque estava com pressinha e queria chegar rápido. Aí eu te pergunto, em quem que chega a mensagem se beber não dirija? Qual o efeito das ações do Maio Amarelo? Muitas vezes a gente vê uma preocupação em colocar carros no meio de um cruzamento, numa rotatória, é para impactar a pessoa. Isso, na verdade, é um elemento distrator. Vai distrair o motorista. Olha, um carro batido, meu, que cacetada, olha ali. Aí ele vai devagarinho, olhando para a sucata e provoca um novo acidente. Então, tu vê, ou está sobrando dinheiro ou está faltando juízo. Porque uma pessoa, quando ela cai num crime de trânsito do artigo 306, ela já sabe que ela vai gastar com advogado, ela já sabe que a multa é quase R$ 3.000, ela já sabe que ela vai gastar com um monte de coisa, que essa brincadeira não vai sair muitas vezes por menos de 7, R$ 10.000, dependendo da lambança que fez. E dá até cadeia, vai se incomodar. A pessoa não está preocupada. É um egoísmo. A gente não tem um senso de coletividade. Eu vou dirigir de uma forma que eu me proteja e eu proteja aos demais. Não, o cara bebe, dirige, faz lambança, e no final ainda ri. E ainda te diz que não foi o primeiro e não vai ser o último, como aconteceu num outro caso em Blumenau, que pessoas perderam a vida. Ô, Márcia, Então, Márcia, a situação, complicado. o camarada que é pego, a gente cansa de falar por aqui de operações da Polícia Militar, no âmbito mais local, em que o camarada é pego no bafômetro por alguma situação, ou por alguém que denuncia, o cara vai fazendo zigue-zague aí no trânsito, aí denuncia, a Polícia Militar vai lá, faz o bafômetro, ou numa operação de trânsito, pega o camarada para lá de Bagdá com a cachaça, e aí ele é autuado, inclusive encaminhado para a delegacia de polícia. O que acontece na sequência? Olha, vai depender da quantidade de álcool que o cara ingeriu,
ou se mesmo numa pequena quantidade ele está causando perigo de dano. Perigo de dano é aquele cara que está na via fazendo zigue-zague, tu vê que ele está bêbado, tu vê que ele vai fazer lambança. Tem aí tantos, o caso Jaguar, por exemplo, né? Pessoas perderam a vida e agora o interesse é em abafar, abafa, não fala mais, e interesse da defesa, fazendo seu papel de defesa. Se der no telinha do etilômetro, do bafômetro, até 0,33, é infração administrativa. Só lavra um auto e libera o cidadão. Ele bebeu pouco, e não tem isso de beber pouco, bebeu muito, está fazendo lambança. Fez o bafômetro, deu acima de 0,33, aí já é crime de trânsito. Vai para a delegacia. O cara fica preso, ele vai para a audiência de custódia, o juiz é que pode arbitrar a fiança ou não. Nós já temos decisões no STF de que mesmo que a pessoa não tenha dinheiro para pagar a fiança, ela tem que ser libertada se esse for o entendimento do juiz, se for o caso, e o cara vai responder em liberdade. Nós já tivemos casos aí no Vale do Itajaí, da pessoa bêbada matar alguém, tá o corpo caído lá no chão, e o próprio Código de Trânsito diz, né? Se a pessoa bebeu, dirigiu, se ela matou, e ela ficou ali, e cuidou, não fugiu da responsabilidade, ela tem benefícios que podem fazer com que ela não vá para a cadeia. Infelizmente, muita gente não fica. No caso Jaguar, foi um milagre aquele Evânio Prestini ter ficado alguns meses preso. Então, a gente tem uma lei que passa a mão na cabeça. É até horrível falar esse tipo de coisa, porque o cara pensa, não vai dar nada. Não é que não dá nada, dá, mas não é aquela punição que a gente quer, de ver o cara pagando. Então, é muito fácil para a pessoa fazer uma desgraça, levar dor e sofrimento para alguém, e daqui a pouco ela está libertada. Aí a defesa vai dizer, não, meu cliente tomou remedinho, ele tomou remedinho, ficou zoadinho e foi dirigir. Não devia nem ter pego no volante. A cara de pau, viu? Vou te contar. Ô, Márcia, só para a gente fechar a nossa conversa aqui, porque a questão de conscientização é isso, a gente tem que estar, vez ou outra, conversando sobre aquilo que se fala sempre, porque a conscientização é isso, é bater na mesma tecla várias vezes. Mas me chamou a atenção, eu só lembrei de um assunto agora que você falou lá do corpo no chão e tal, uma situação que a gente tem passado por aqui, não sei se está no âmbito ali do que você pode nos ajudar, mas nós tivemos alguns casos aqui em que por exemplo, um motoqueiro ali em Benedito Novo, ele acabou se chocando contra um caminhão que estava estacionado, uma carreta estacionada, e isso aconteceu na madrugada. E aí ele morreu, infelizmente, só que o corpo dele ficou da madrugada até por volta das 7 horas da manhã, porque só o IGP, enfim, poderia retirar o corpo dali, e os familiares lá do lado, uma cena lastimável, mas enfim, aconteceu na madrugada, era por volta, acho, de 4h30 da manhã, e somente depois das 7h30 que o corpo foi retirado da via. Você tem algum conhecimento a respeito disso? Olha, isso é uma situação já muito, mas muito antiga. O IGP são peritos, somente em peritos podem remover o corpo no caso dessas mortes violentas. Inclusive, a gente tem uma legislação que diz que a perícia deveria ser feita em todos os casos, né? Para a família é uma dor muito grande, mas falta perito no IGP. No mesmo lugar que teve um acidente gravíssimo desse, muitas vezes eles estão um perito só. Eles costumam não falar para não expor a fragilidade e vulnerabilidade do Estado, né? E não explicam muitas vezes para a família. Então, às vezes, o cara está lá atendendo uma outra coisa, já existe a demora, a burocracia, e isso é uma situação que precisa colocar uma luz em cima, sabe? O Estado tem que fazer mais concurso público, ter mais peritos, se aparelhar melhor para que as famílias... Bom, em trânsito, morte no trânsito, sempre quem paga a pena é a família, né? É horrível você ver seu ente querido lá, um corpo já sem vida no chão, levando horas
para sair daquela situação. Muitas vezes chove, não pode mover o corpo, não pode mexer, a perícia precisa chegar lá. É muito triste, mas isso é uma dificuldade do estado de Santa Catarina. E é legal isso mesmo, é a legislação que prevê que o IGP que faça isso. E aqui, por exemplo, se acontece aqui em Benedito Novo, doutor Pedrinho, o IGP é em Blumenau, então até que haja locomoção, enfim. E aí aconteceu isso, foi de madrugada e só depois próximo das 7h30, por aí, que foi retirado o corpo então. O que a família pode fazer é espernear, é denunciar o Ministério Público, é procurar a ouvidoria do Estado, é tornar público por meio da imprensa e pressionar o Estado, porque essa situação é antiga e a gente está cansado de discurso vazio, de político emplumadinho, vai lá, passa um pó de arroz na cara e aproveita o holofote do Maio Amarelo. Tá aí, ó, mais uma ação para pensar. Vamos fazer um Maio Amarelo efetivo, não só de época em época, de ano em ano. E essa é uma situação que as famílias merecem respeito. Márcia, quero te agradecer mais uma vez, muito bom falar contigo mais uma vez, a nossa especialista em trânsito, Márcia Pontes, um abraço para você, curta o inverno gaúcho aí. Bate, mas está um frio de renguear Cusco por aqui. Um abraço para vocês, para toda a equipe também.